Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da continuidade do nosso conteúdo de classificação e características gerais dos seres vivos. Bom, na aula passada eu falei para vocês a respeito de quais eram os critérios de classificação dos seres vivos, falei um pouquinho sobre a taxonomia, né, a importância de um nome universal nesse processo de classificação. E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns reinos que eu não falei na aula passada. Só para a gente relembrar, eu falei que os seres vivos eles são classificados de acordo com alguns critérios. Esses critérios seguem uma sequência quanto ao tipo de célula, então se são células procariontes ou eucariontes, uma relação com organismos unicelulares ou pluricelulares, a forma de obtenção de energia, se são autótrofos ou heterótrofos, e também a forma de o produto de reserva que os seres vivos guardam, né? E aí, então, eu vou falar um pouquinho hoje, naquela aula nós falamos, só um pouquinho, naquela aula nós falamos também sobre alguns critérios, né? Falamos sobre os vírus, falei para vocês que vírus, a palavra vírus quer dizer veneno, né? Que os vírus são organismos acelulares que não possuem células, não têm metabolismo próprio, por isso não são considerados organismos vivos. Falamos de algumas doenças, mecanismos de infecção, de replicação do material genético. Falei também sobre o reino Monera, que são as bactérias. Então, ficou para a gente trabalhar numa próxima aula o conteúdo do reino protista e o conteúdo do reino fungi. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá bom? Só para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. Só um pouquinho. Bom, aqui então, deixa eu voltar aqui. Aqui então eu tenho um processo, né, que é aquele que eu tinha falado para vocês, do qual era, então, a classificação de seres vivos, né, primeiro o reino Monera, que são os primeiros organismos a surgirem no processo, num período evolutivo, né, em que se forma lá a sopa nutritiva, que era uma reserva de água e minerais. Surge aí os conservados, dos conservados surgem, então, os primeiros organismos celulares, que foram os organismos do reino Monera. Depois, então, surgem os protistas. Os organismos do reino protista, eles têm uma característica em comum, que são organismos eucariontes, tá? Essa é uma característica em comum entre todos os organismos protistas. Os protistas, eles se dividem em dois grupos. Eles podem ser organismos autótrofos, eucariontes, unicelulares e autótrofos, que é o caso dos protozoários, tá? No caso dos protozoários, todos os protozoários são unicelulares. Então, esse é um grupo dos protistas, que está aqui, ó, em azulzinho, tá? Nós temos os protistas ciliados, os flagelados e os ameboides, que também são chamados de risóforos. Além desses aqui, desse grupo dos protozoários, nós temos também um grupo das algas. As algas são organismos eucariontes, podem ser unicelulares ou pluricelulares, e todos eles são fotossintetizantes, então todos eles são autotróficos, né, são organismos que fazem fotossíntese. Então essa é a divisão do reino protista. Olha essa divisão aqui, essa organização bem didática, bem facinho da gente visualizar o que eu estou falando. Ó, aqui, então, a gente tem uma coluna no tipo de células, eucariontes com parede celular em sua maioria. Quem tem parede celular? A maioria dos organismos
da parede celular são as algas, tá? Que tem presença de parede celular. Lembrem-se, parede celular é diferente de membrana plasmática. Todas as células possuem membrana plasmática. A parede celular, ela é uma estrutura formada por polissacarídeos, a grande maioria das vezes a celulose, que forma a parede celular, né, que compõe, através da formação de polissacarídeos e outras substâncias, e é uma estrutura a mais da proteção das células, tá? Então, parede celular é uma coisa e membrana plasmática é outra coisa, tá bom? Olha só a divisão que eu tinha falado para vocês, ó. Então, o reino protista ou o reino proctotista se divide em dois, em protozoários e algas. Quando vocês forem construir o mapa mental de vocês, né, na atividade 4 e 5, eu solicitei que vocês construíssem um mapa mental. Então, quando vocês forem fazer o mapa mental, deixe bem claro a divisão entre os grupos do reino, né? Então, dois grupos, protozoários e algas. Quem são os protozoários? Os protozoários são todos os organismos unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Então, eles não conseguem absorver, obter nutrientes, obter energia por si só. Eles precisam estar inseridos, eles estão inseridos, né? Eles precisam de outros seres vivos que forneçam energia para eles, né? Os carboidratos, os lipídios e outros nutrientes que eles precisarem. A maioria deles, então, são chamados de macro e microconsumidores. Então, por que consumidores? Se eles são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, então eles estão lá na escala, na cadeia alimentar, eles estão no nível de consumidores. Bom, qual é a classificação como que os protistas os protozoários são classificados? Os protozoários, em uma classificação mais abrangente, ela pode ser feita considerando a estrutura locomotora, tá? A estrutura locomotora e também o formato do corpo. Depois eu vou mostrar outra imagenzinha para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, os isópodas. Isópodas são as amebas. As amebas, elas têm uma característica bem interessante, que é a capacidade do prolongamento da membrana plasmática. Então, ela não tem uma forma definida do corpo dela, da célula, já que ela é formada por uma única célula. Ela não tem uma anatomia celular definida, porque ela consegue modificar o corpo dela de acordo com o interesse dela de locomoção. Sabe aquelas... Hoje em dia chama de slime, mas antigamente chamava de amoeba. Algumas marcas ainda usam o termo amoeba para um nome comercial, né? Para o slime. Mas era tipo uma coisa meio gelatinosa, que se você jogar na parede, ele vai escorregando, né? Ele vai escorrendo e fazendo um movimento de escorrer pela parede. Então, esse é um grupo que tem essa característica de seres vivos que são risópodas. As amebas, gente, eles são protozoários causadores de muitas doenças intestinais, como eu já tinha falado na aula anterior para vocês, tá? Então, a gente tem aí uma infinidade de infecções intestinais causadas por ameba. E aí nós temos outras estruturas também que caracterizam como os esporozoários ou apicomplexos, que se caracteriza pela ausência de uma estrutura locomotora. Nesse caso, então, chamado esse apicomplexo ou esporozoários, um dos representantes deles é o plasmódio, tá? Que causa, por exemplo, a malária, tá? Ele é um protozoário que fica dentro da cavidade intestinal, né, de um mosquito, e quando esse mosquito pica a gente para sugar o sangue, ele libera algumas fezes, e quando essas fezes entram em contato com a perfuração feita pelo mosquito, isso pode cair na corrente sanguínea, que vai se instalar no fígado, né, causando problemas de uma inflamação no fígado, que é a característica da malária. Uma coisa interessante é que esse plasmódio, ele causa a ruptura, então ele explode, olha que coisa louca, gente. Ele é um ser vivo que vai penetrar nas células do sangue, e quando ele penetra nas células,
ele explode as células. Então, e aí é que a gente chama de apoptose, o rompimento das células, causando a morte, então, do fígado, né? E levando a complicações, pode levar até a morte. Nós temos outros, como os flagelados e os cilióforos também, que são o grupo dos protozoários. Então, essa classificação é do reino protista. Nesse caso, a gente está falando dos protozoários, ok? Então, o reino protista se divide em protozoários e algas. Quem são as algas, professoras? As algas, elas são dois grupos. Existem as algas unicelulares e as algas multicelulares. As unicelulares, elas são algas, aqui a gente tem elas aqui, ó. Quem são as unicelulares? A gente tem as bacilariófitas, que são chamadas de diatomáceas, as crisófitas, euglenófitas, dinófitas ou dinoflageladas e as carofícias. Esse grupo aqui das carofícias, ó, são algas verdes e muito provavelmente a partir dessas algas, que pertencem ao grupo também das clorofícias, que são algas verdes, a partir dessas algas as plantas evoluíram. Essas são as unicelulares. Quem são as pluricelulares? As clorofícias, feiofícias, rotofícias são algumas das algas pluricelulares. Professora, o que diferencia algas unicelulares de pluricelulares? Bom, o nome está dizendo. Uma tem uma célula, a outra tem muitas células. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? Vocês vão mostrar aqui, vão ver. Algas unicelulares. Olha essa imagem, gente, essas imagens. Tá vendo aqui, ó? Isso são algas unicelulares. Então, elas vivem isoladamente, tá? Muito fácil de serem observadas no microscópio. Quando a gente faz uma coleta de água mesmo, sabe aquelas águas esverdeadas de represas, de lagos, de córregos, né? Sabe aquela água meio verde? Muito provavelmente elas são, essa aqui é uma euglena, tá? Muito provavelmente elas são, essa água tem essa tonalidade esverdeada porque é uma água que tem uma grande quantidade de algas. Essas algas, então, elas têm essa característica, elas podem viver sozinhas, mas elas podem viver em colônias, como aqui, ó, tá vendo? Agrupadas, muitas delas. Essas são algumas algas verdes. Aqui embaixo, ó, vou mostrar uma outra imagem para vocês. Essa aqui, ó, olha essa outra aqui. Essas aqui são unicelulares também, mas de um outro grupo. Observa que elas não têm pigmentação, tá vendo? Que ela tem uma cor diferenciada. Agora eu vou mostrar as pluricelulares. Uma pluricelular para vocês verem. As pluricelulares, elas são maiores. Muitas vezes conhecidas. Muitas vezes, olha, nós conhecemos muitas vezes essas algas aqui, tanto essas aqui são pluricelulares, bom, muitas células, então elas são organismos que podem chegar a 30 metros de comprimento, tá? Muitas vezes são confundidas com plantas aquáticas, só que elas não podem ser classificadas como plantas, porque o produto de reserva dela é diferente do das plantas, e também tem uma diferença no processo de reprodução, tá? As plantas, ao se desenvolverem, elas formam embrião, e as algas não formam embrião. Durante muito tempo, as algas foram consideradas plantas, mas, muito recentemente, elas deixaram de ser plantas e passaram a ser, recentemente não, né? Há bastante tempo considerando. Eu falo recentemente, parece que foi ontem. Mas elas passaram a pertencer ao reino protista pelo modo de reprodução. E também, gente, uma coisa interessante, tá? Apesar de elas serem organismos grandes, né, que pode alcançar vários metros de comprimento, elas não possuem estruturas verdadeiras, elas não formam tecido. Então, lembra lá no primeiro ano. Átomo forma molécula, molécula forma célula, célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão forma organismo. Nesse caso, essas células, esses organismos, apesar de serem multicelular, eles não têm estruturas verdadeiras, não tem caule, não tem folha, não tem raiz.
A estrutura semelhante a uma raiz é chamada de rizóide. Por que não é raiz, professora? Porque não possui vasos condutores, xilema e floema, por isso que não é raiz. Por que não é folha, professora? Por que não é caule? Porque não tem a função de transporte de nutrientes, né? Do mesmo jeito que o caule tem por meio dos vasos condutores que nós chamamos de xilema e floema. Então, essa é uma outra diferenciação entre algas pluricelulares e as plantas, por não possuírem estruturas verdadeiras de caule, folhas e raízes, tá? Além da de estruturas do modo de, como eu falei para vocês, do modo de reprodução. Muitas vezes, nós popularmente conhecemos essas algas como lodo. Já ouviu falar de lodo? Lodo que dá nos bebedouros dos animais, né? No tanque de água lá dos bezerros, das galinhas, né? O lodo que forma na calçada, né? Quando a gente tem uma água, né? Escoando pela calçada, fica aquele verdinho por cima da calçada. Aquilo é lodo. Só que, por favor, a gente vai tratar disso mais à frente, quando a gente falar do reino plantar, das briófitas, que são plantas muito pequenininhas, que são parecidas, mas têm estruturas morfológicas e fisiológicas diferentes, tá? Então, essas são algumas das algas. Uma coisa interessante que eu não posso deixar de mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, peraí, onde que eu vou? Acho que aqui. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é o seguinte, algas. E aí, é uma coisa que eu quero que vocês, por favor, abra esse arquivo das algas e leia com bastante atenção isso que eu vou mostrar para vocês. Ó, as algas, tanto as unicelulares quanto as multicelulares, elas são diferenciadas considerando o tipo de clorofila. Então, ó, possuem clorofila, tá vendo? Eu tô marcando aqui, ó. Possui clorofila e outros pigmentos, tá vendo? Isso aqui, ó, bacilariófitas, clorofila A e C. E o produto de reserva. Logo aqui embaixo vai estar falando aqui, ó, armazena polissacarídeos e óleos. Então, esse é o produto de reserva das diatomáceas. Então, isso é o que vai caracterizar as diatomáceas. Então, o processo de classificação delas acontece. Opa. O processo de classificação, a gente precisa considerar no processo de classificação qual é o tipo de clorofila e qual que é o pigmento fotossintetizante, né? E qual é o produto de reserva. E essa é a bacilariófita, ou diatomáceas. Olha as euglenófitas, ó. No cloroplastos, ai meu Deus. No cloroplastos, clorofila do tipo A e B. Acumula paramino, polissacarídeo, exclusivo desse grupo. Então, para cada grupo, então, euglenas tem um tipo de pigmento fotossintetizante nos cloroplastos, as diatomáceas têm outro. Aí a gente desce aqui, ó. Os dinoflagelados, o que os dinoflagelados têm? Ó, clorofila do tipo A e C, e armazena óleos e amidos. Tá vendo que é diferente? Então, é isso que vai caracterizar cada um dos grupos, tá? O tipo de substância e o que ela vai armazenar. Aqui, ó, as algas, aí que já são as pluricelulares. As pluricelulares também do mesmo jeito. O que vai classificar feofícias, rodofícias e clorofícias? Qual é o pigmento fotossintetizante e qual é o produto de reserva, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam observar quando for fazer lá construir o quadro de vocês a respeito fazer o quadro de vocês, o mapa mental de vocês a respeito do reino protista, tá? Então, o reino protista se divide em dois grupos, protozoários e algas, e cada estrutura, cada um deles tem padrões diferentes com relação à organização celular e modo de vida, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os fungos. Os fungos, gente, o reino fungi,
O reino fungi, então, são todos eucariontes, eles podem ter parede celular ou não. Uma coisa muito interessante a respeito do reino fungi. O reino fungi, eles são organismos que a gente pode considerar em transição entre o reino protista, entre o reino plantae e entre o reino metazoa, o reino animal. Porque eles mantêm características de animais, no caso que são heterótrofos, mas eles também têm características de plantas, tá? Uma outra coisa muito interessante, na verdade, os fungos têm quase tudo para ser um animal. O que vai fazer com que ele não seja um animal propriamente é a presença da parede celular, na maioria deles. E uma outra coisa, gente, também, que eu já falei para vocês antes, que é a ausência de formação de tecidos. Não forma tecidos. Então, as células, vou abrir aqui, as células desse grupo, elas estão organizadas da mesma jeito que as células estão organizadas nas algas pluricelulares. Elas são células são chamadas, as células são chamadas de hifas, são essas aqui, tá vendo? Essas, parecendo as minhoquinhas aqui. Isso são as hifas, são células aglomeradas que formam estruturas individualizadas, né, estruturas funcionais, mas que não formou órgão. Então, o normal é o que eu falei para vocês, as células aglomerarem, formarem tecidos, e esses tecidos se aglomerarem, formar órgãos para formar um organismo. Nesse caso, não aconteceu isso. É um aglomerado de célula, mas sem a formação de tecido. Então, essa é uma diferenciação também, uma diferenciação muito clássica, que a gente pode dizer, entre os fungos e os animais. Ora, as principais características deles, ó, são eucariontes, ou seja, tem células com a presença de núcleo, né, separado o DNA tá envolto pelo núcleo. Não possuem organização de tecidos, que eu acabei de falar para vocês. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, esses fungos, eles podem ser tanto unicelulares e pluricelulares. Bom, quem são os fungos unicelulares? O bolor, o mofo, as leveduras, né, da fermentação do pão. Esses são os mais clássicos. E uma coisa muito interessante, gente, que a gente vai ver aqui com relação à reprodução. Os fungos unicelulares, eles têm um modo muito próprio de reprodução, que é através da esporulação, da liberação de esporos. Já viu a dificuldade que a gente tem de acabar com o mofo, né? Mofo no sapato, mofo na bolsa, mofo na mochila, mofo no cinto, tudo mofa, né, na época da chuva. E o mofo, ele é um fungo que se aproveita das condições favoráveis para se desenvolver. Os fungos, eles podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, por fragmentação. Brotamento, gente, é soltar um broto, como um pé de rosa que soltou um brotinho. A fragmentação tá falando, né? Quebrar. Então, é como se você quebra um galho de rosa e planta ele em outro lugar. E aí, no caso do fungo, vai quebrar um pedacinho, ele vai se instalar em outro lugar e vai se desenvolver. E por esporulação, que é a formação dos esporos, que é o que eu falei para vocês. Então, na época da reprodução, então, eles liberam esses esporos eles vai ficar aderido ali, né, na estrutura do couro, da parede, né, da madeira, e numa época apropriada, com umidade, temperatura adequada, ele vai desenvolver. Então, essas são as formas de reprodução assexuada. Lembrem sempre, reprodução sexuada, assexuada, é aquele tipo de reprodução que não envolve a formação de gametas reprodutores. E a reprodução sexuada, então, quando há liberação, nesse caso aqui, da troca de material genético, né, formando-se, então, indivíduos novos, tá? Uma coisa interessante a respeito dos fungos, né? A gente tem fungos que são considerados fungos ruins, como o bolor, o mofo, mas a gente também tem fungos bons,
que são os fungos muito utilizados na produção de alimentos, como produção de pães, de queijos, de bebidas alcoólicas, produção de medicamentos, que é uma coisa bem interessante, a penicilina, que é um antibiótico muito utilizado, principalmente durante as guerras, né, Segunda Guerra Mundial, não lembro se foi a primeira ou segunda, tá, sou meio ruim de data, mas uma coisa interessante com relação à produção da penicilina, em laboratório, observou-se que quando colocava um fungo junto com a bactéria, o fungo liberava uma substância que inibia, que impedia o desenvolvimento da bactéria. E aí, então, foi extraído essa substância, e a partir dessa substância criou-se um medicamento chamado de penicilina, que é extraído de um fungo chamado, de um grupo chamado de penicillium, que é muito utilizado como antibiótico, tá? Os fungos, na maioria das vezes, eles podem ser organismos parasitas, né? E aí pode parasitar trocentos lugares, desde plantas, animais, madeira podre, né? Os fungos, eles são ótimos decompositores, gente, eles são importantíssimos na reciclagem da matéria, transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, repondo, assim, os nutrientes do solo. Então, onde tem fungo, né, no solo, ajuda muito no processo da fertilidade do solo. Esse quadro, gente, vocês podem utilizar ele para guiar, né, os estudos de vocês. Lembrem sempre de utilizar o capítulo do livro que eu deixei aqui como referência, tá? Então, aqui, ó, nós temos um capítulo do livro. Esse livro é o livro didático disponível na escola, né? Então, aqui a gente tem mais informações, né? Dá uma lida aqui, uma estudada a respeito das doenças, né? Dos grupos, como eu pedi na atividade para vocês, tá bom? Bom, resumidamente, esse era o que a gente tinha para apresentar para vocês, que eu tinha para apresentar para vocês a respeito dos protozoários e dos fungos. Mais uma vez, me coloco à disposição para ajudar vocês, né? Basta me procurar pelo WhatsApp, me manda mensagem no WhatsApp. Se eu não responder naquele momento, pode me mandar a resposta de novo, porque às vezes pode acontecer. Vocês sabem que eu tenho uma bebezinha em casa que às vezes usa meu celular. Então, ela pode visualizar as mensagens por mim e eu não consegui responder no horário, mas manda mensagem para mim, pode me ligar, que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijo grande e boa sorte aí nos estudos de vocês.